Fala pessoal, voltamos agora para falar sobre os nossos direitos trabalhistas, tá? No vídeo anterior nós temos uma pequena introdução e diferenciação entre os direitos trabalhistas e os direitos previdenciários, tá? Nessa aula a gente já vai falar um pouco sobre o que são os direitos trabalhistas, tá bom? Lembrando que esses direitos trabalhistas são os direitos que são nos dados graças à nossa legislação trabalhista específica, mais especificamente falando, as consolidações das leis do trabalho, tá bom? Então essa consolidação das leis do trabalho foi uma legislação de 1947 e essa legislação ainda vigora até hoje, com algumas atualizações e melhorias, tá? E algumas pioras em um determinado momento da história, tá? Mas nós vamos ter, a partir delas, esses nossos direitos consolidados em uma legislação só, para facilitar, né, as suas implementações, beleza? Então vamos lá. Os principais direitos trabalhistas, eles estão definidos em mais ou menos uns 14, certo? Falando dos direitos mais importantes, digamos assim, os mais importantes no sentido de que existem muitos artigos dessa legislação, então cada artigo vai nos dar um direito, tá? Basicamente, todos os artigos vão nos dar direitos, né? Mas a gente pode categorizar nos mais importantes, eu resolvi categorizar os mais importantes como sendo 14 direitos, tá certo? Então nós vamos falar sobre esses 14, beleza? Então, o primeiro direito importante que nós colocamos nessa lista desses 14 principais, tá? É o direito à sua carteira de trabalho assinada, tá certo? Então, a nossa CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, é o nosso instrumento de validação, tá bom? Da nossa relação de trabalho entre nós, empregados, e os empregadores, beleza? Então, o direito à assinatura da carteira de trabalho, ele é um direito essencial do trabalho, até porque essa assinatura da carteira de trabalho é que vai nos dar digamos assim, essa validação, certo? Dessa nossa relação de trabalho entre o empregador que está me contratando e o empregado que está sendo contratado, tá bom? Beleza? Então, o empregador nos contrata, assina a nossa carteira, lá vai ter dizendo o nosso cargo, lá vai estar falando qual é a data de admissão, beleza? Então vão ter uma série de informações que vão validar a relação de trabalho inicialmente e também na hora da saída, né? Então você vai dar baixa na sua carteira de trabalho ao final do trabalho naquele determinado serviço, naquele determinado local, naquela empresa, tá bom? Então, a validação de entrada e saída da empresa, de mudança de função dentro da empresa, é dada toda a partir de quem? Da sua carteira de trabalho e previdência social. Então, todos os trabalhadores, certo? Todos, no caso, os empregados, né? Para a gente, mais uma vez, tocar no nome certo, que é empregado, que é trabalhador. Todos esses empregados, eles vão ter, as pessoas que têm relação de emprego, tem o direito a estar com a sua carteira assinada e a partir dessa assinatura de carteira você tem os direitos vinculados à consolidação das leis do trabalho, beleza? O nosso segundo direito, tá? Ainda também é vinculado a esse registro. Inclusive eu vou falar pouco sobre ele, né? É porque ele é a nossa CTPS digital, que é um novo artifício que nós temos, tá? Para que não seja necessária a CTPS física, beleza? Então, eu vou considerar isso como sendo um direito adicional, tá certo? Esses 14, tá bom? Então, se você juntar o primeiro com esse segundo, nós vamos ter um direito só e nós teríamos 13. Mas vamos falar que são 14, tá? Então, você vai ter direito à assinatura da sua carteira e vai ter o direito à CTPS digital. Você não precisa mais a sua carteira física em específico, você pode fazer essa anotação toda digitalmente, só sabendo o seu número de cadastro, tá certo? Beleza? Então esse é um segundo direito, mas bem mais simples e antenado com o primeiro. O nosso terceiro direito, e aí agora esse também é um pouco de grande importância, que é o vale transporte. Então o trabalhador seletista, o empregado privado, tem direito a um adiantamento do valor do seu vale transporte, que seria o quê? Seria um valor destinado ao seu deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, tá certo? Então, nós vamos chamar isso de vale transporte. Então, o que acontece? A empresa faz um adiantamento a partir da entrada do trabalhador, ela adianta os valores referentes ao quê? A esse vale transporte. Esse transporte, ele é custoso, ele é oneroso para o trabalhador. Então a legislação dá ao trabalhador o direito de receber um adiantamento para que ele possa se deslocar de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, imagine se a pessoa não tem nenhum real no bolso.
e ela vai começar um novo emprego, como é que ela pode se deslocar até esse trabalho se ela não tem um centavo? Então, a legislação dá ao trabalhador o direito de um adiantamento desse vale-transporte e será, por fim, descontado na sua folha salarial. No entanto, esse desconto não pode ser maior do que 6% do salário do trabalhador. Então, portanto, se esse trabalhador ganha R$1.000, o máximo que pode ser descontado desse vale-transporte inicialmente adiantado é de R$60, tá bom? Então, vai depender da sua faixa salarial, não pode haver um desconto maior que 6%, tá bom? Quando do pagamento do salário referente ao vale transporte, beleza? Então, esse é mais um dos nossos direitos. O nosso quarto direito é o direito chamado de DSR, Descanso Semanal Remunerado. O que diabos é isso, gente? Quando você entra num trabalho, você entra para trabalhar uma determinada jornada de trabalho, tá certo? Como é que é a jornada de trabalho no Brasil? De quantas horas ela é em média? Não em média, mas normalmente, né? Tem pessoas que trabalham um pouco menos, não podem trabalhar mais do que isso, tá? A nossa jornada de trabalho, a não ser que receba hora extra, a nossa jornada de trabalho, normalmente ela é de 44 horas semanais, tá certo? Essas 44 horas semanais devem estar distribuídas em até 6 dias. Por que até 6 dias? Porque existe esse direito nosso, que é chamado o quê? DSR, Descanso Semanal Remunerado. Então nós recebemos como se estivéssemos trabalhando no dia que estamos descansando. Qual é esse dia normalmente de preferência? A legislação fala preferencialmente esse dia de descanso semanal remunerado, certo? É o domingo, tá bom? Então, preferencialmente, esse descanso será no domingo. É óbvio que existem algumas funções, alguns cargos, alguns empregos que não podem, né, só deixar para ser preferencialmente domingo. Pessoal da área de saúde, pessoal que trabalha em shopping, coisa de refeição, supermercados. Então, tem que ter alguém trabalhando no domingo, né? Então, preferencialmente, esse descanso deve ser aos domingos. Caso não seja possível, se pode optar por outros dias da semana, tá? No entanto, é importante também, e é dito na legislação, que é importante ser feitas escalas, para que pelo menos a pessoa passe alguns domingos em casa, já que os domingos são os nossos dias de estarmos com as nossas famílias, tá certo? Então o descanso semanal remunerado, ele é basicamente baseado no que? Na nossa jornada de trabalho, tá bom? Então nós temos uma jornada de 44 horas semanais, beleza? Então essas 44 horas semanais, elas devem estar distribuídas em no máximo 6 dias, e um 7º dia para descanso, tá bom? Então sempre teremos o direito a descansar um dos dias da nossa semana de trabalho, ou seja, não precisaremos trabalhar todos os dias, nós temos direito a pelo menos um dia. E como é que fica distribuída essa nossa jornada de trabalho, essa nossa carga horária de trabalho semanal? Normalmente ela é distribuída, são 44 horas, ela é distribuída de segunda a sexta, né? 8 horas na segunda, 8 horas na sexta, 8 horas na terça, 8 horas na quarta, 8 horas na quinta, 8 horas na sexta, você que dá quanto? 40 horas. E as outras 4 horas normalmente são para os sábados, tá? Então, você teria em tese para distribuir, tá bom? Essas 44 horas semanais, 8 horas de trabalho de segunda a sexta e 4 horas aos sábados. E assim você teria uma carga horária de 44 horas semanais por mês. Professor, mas eu sei que tem gente que não trabalha de segunda a sábado, só trabalha de segunda a sexta. Quer dizer que essa pessoa só trabalha 40 horas? Não necessariamente. Normalmente o que se faz? Pega essas 4 horas do sábado e distribui na semana. Se pode fazer isso também, a legislação permite. Então, algumas pessoas trabalham, na verdade, de segunda a sexta, por 8 horas e alguns minutos, que seriam o quê? 4 horas dividido por 5 dias da semana, beleza? Ou então trabalham 9 na segunda, 9 na terça, 9 na quarta, 9 na quinta e 8 no sábado, na sexta. Tá? Então, se pode fazer essa distribuição desde que se fechem as 44 horas semanais. Lembrando que não se podem fazer mais do que 2 horas extras. Lembrando que hora extra é passar da carga horária semanal, tá? E também no máximo 10 horas por dia, beleza? O outro direito trabalhista, nosso 5º direito trabalhista, vai ser o pagamento de salário, cash, o money, o din-din, galera. Então, todo mundo que trabalha, que é empregado, tem direito a receber um salário pelos serviços prestados, tá certo? Então esse é um direito bem, acho que eu não precisava nem estar falando, mas esse direito ele existe. E existem uma peculiaridade em específico importante para ser dita sobre os salários, tá bom? Os salários eles devem ser pagos sempre e obrigatoriamente até o 5º dia útil de cada mês, tá bom? Então, chegou no 5º dia útil, que é o 5º dia útil, excluindo feriados, excluindo finais de semana, etc, tá bom? Então, você chega no 5º dia útil, e aí você não recebeu esse salário, a empresa está correndo numa ilegalidade, porque o trabalhador tem o direito de até o 5º dia útil
receber os seus pagamentos, os seus vencimentos, beleza? Se isso não acontecer, a empresa estará cometendo uma ilegalidade contra os descritos nas legislações trabalhistas específicas. Um outro direito trabalhista, nosso sexto, muito importante, muito falado e que todo mundo conhece, todo mundo já fez, todo mundo já tirou, é as férias, tá bom? Então as férias são um outro direito trabalhista muito importante, que é o momento que a gente vai tirar para descansar o nosso corpo durante um período longo, um período grande de tempo, não somente o nosso DSR, né, o nosso descanso semanal remunerado. Nós teremos nas nossas férias os momentos para a gente desopilar, para a gente pensar na vida, para a gente viajar, para a gente fazer aquilo que nós não conseguimos fazer quando estamos nos momentos de trabalho, tá bom? Então as nossas férias são períodos de extrema importância. E as férias também têm algumas peculiaridades de direitos, não só o direito a ela mesma, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre ele, beleza? As nossas férias, elas são concedidas quando nós passamos pelo menos 12 meses, certo? Empregados num determinado local. A partir do final desses 12 meses, ou seja, um ano de serviço, você tem direito ao gozo de férias, ou seja, você tem o direito a passar pelo menos 30 dias de férias, tá bom? Então, você trabalha 12 meses para ter o direito de passar 30 dias de férias, tá bom? Esse é o direito a férias. Além do direito em específico dos 30 dias, a pessoa que tira as férias, ou que passa os 12 meses empregados, ela ganha também o direito a um adicional de férias, tá bom? O que é esse adicional de férias? O adicional que a gente chama de terço constitucional, tá bom? Então, um terço do seu salário vai ser dado para você no mês em que você tira suas férias. Justamente para quê? Para você custear essas férias, fazer uma viagem, tentar pagar alguma coisa, enfim, a pessoa faz de tudo, mas normalmente é para você custear os custos de você estar de férias, tá bom? Então, você recebe um terço a mais do seu salário naquele mês em que você tirou as suas férias, tá certo? Ah, pessoal, mas eu já vejo gente tirando 10 dias ali, 10 dias ali, 15 dias lá, não sei o que. Sim, as férias elas podem ser fracionadas em até três parcelas. No entanto, uma dessas parcelas não pode ser inferior a 14 dias. Então eu tenho que ter pelo menos uma fração dessas férias de 14 dias e o restante eu posso fracionar em até 3, em mais 2 vezes no caso, tá bom? Uma coisa também importante é que pode haver um abono de férias, tá bom? Ou seja, o trabalhador ele pode vender até 10 dias de férias. Ah, eu tô precisando fazer uma grana, pagar uma dívida, fazer uma coisa assim. Você, enquanto trabalhador, você tem o direito a pegar e vender 10 no máximo, tá bom? No máximo. Preste atenção, é importante você tirar férias, tá? Tem empresas por aí, pessoas assim que falam, não, cara, por mim eu vendia as minhas férias tudinho. Então, gente, no máximo, a legislação só permite o abono de 10 dias de férias. Então, o colaborador pode vender esses 10 dias de férias, como se ele trabalha com mesmo estando de férias, tá bom? Vendendo esses dias para o empregador, tá certo? Então ele tem o direito de tirar, mas ele pode escolher também vender no máximo 10 dias de férias para fazer um trocado extra, digamos assim, né? Então ele só tiraria 20 dias de férias, tendo esse abono de 10 dias dado pelo empregador. O nosso outro direito trabalhista, o nosso 7º direito trabalhista vai ser o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. Tá certo? O FGTS, ele é como o próprio nome já diz, né? Ele é um fundo que nós alimentamos, nós mesmos, nós próprios, os trabalhadores que contribuem para esse fundo, nós alimentamos como uma garantia pelo tempo de serviço em que nós estamos a serviço de uma determinada empresa ou das várias empresas que nós já trabalhamos, entendeu? Então nós recebemos o nosso salário, é passado para esse fundo de garantia um percentual de 8%, tá bom? Para quê? Para em determinados momentos da nossa vida que nós possamos sacar esse fundo, tá bom? Como assim sacar esse fundo? É como se a gente tivesse uma conta, na verdade nós temos uma conta de FGTS, então é passado um percentual do salário da pessoa para esse fundo de garantia, para que a gente possa fazer esses saques em alguns momentos da nossa vida, especificamente em até 4, tá? No momento de demissão, tá bom? Fui demitido sem justa causa, tá certo? Então eu fui demitido, posso fazer o saque do FGTS, beleza? O segundo momento, se eu for diagnosticado com alguma doença como câncer ou AIDS, tá bom? Então você pode fazer esse saque do FGTS para ajudar no tratamento, tá bom? Terceiro momento, caso você vá fazer alguma compra de imóvel,
tá? Então você vai fazer a sua compra do imóvel para você, sua primeira casa, seu primeiro imóvel, papapá, você pode fazer esse saque do FGTS justamente para quê? Para lhe ajudar na compra desse imóvel, tá bom? O quarto, que é a nova modalidade de saque do FGTS, que é o saque aniversário, onde você vai poder sacar frações do seu FGTS no meio do seu aniversário. Óbvio, você não pode sacar esse FGTS completo, tá bom? Normalmente só se pode sacar ele completo em algumas outras dessas modalidades, como por exemplo, no caso dos saques em relações a imóveis, ou então a doenças, certo? Ou até mesmo em relação ao saque da questão do momento que você foi demitido, tá bom? Então, essas são as regras relativas ao FGTS. Ele é uma contribuição que você dá para um fundo para você mesmo, por garantia de tempo que você está trabalhando no determinado local. Oitavo direito trabalhista, 13º salário, beleza, gente? E o que, mais uma vez, um direito trabalhista super conhecido. E o que diabos é esse 13º salário? Ele, como o próprio nome já diz, como o ano só tem 12 meses, se você recebe um salário a mais no ano, a gente chama ele de 13º salário, tá? Nós temos o direito aos nossos salários mensais e além desses 12 salários durante o ano, certo? Você vai ter direito ao que mais? Você vai ter direito também a um 13º salário, tá certo? Esse 13º salário, basicamente, ele é um salário cheio seu, tá bom? Então você trabalha os 12 meses, aí você tem o direito ao seu 13º salário no final do ano. O trabalhador vai ter direito a esse 13º salário, tá bom? E esse 13º salário deve ser pago proporcionalmente àquelas pessoas que não completaram ainda os 12 meses. Lembrando que esse salário deve ser pago ao final do ano, certo? Mais ou menos em novembro, mais ou menos não, deve ser pago em novembro, tá? Com a última parcela sendo paga até o dia 20 de dezembro, beleza? As pessoas que não completaram ainda 12 meses de trabalho, por exemplo, alguém que entra em julho, por exemplo, ela também vai receber esse 13º salário ao final do ano. Qual é a diferença aqui no caso? Ela não vai receber o salário cheio, até porque ela não trabalhou 12 meses, tá bom? Ela só trabalhou metade dos meses, no caso dela entrar em julho, tá bom? Então ela vai receber um valor proporcional à quantidade de meses trabalhados, beleza? Então, vai receber também ao final do ano, novembro/dezembro, né? Sendo dezembro até o dia 20 de dezembro no máximo, como período limite, tá bom? Mas vai receber esse valor proporcionalmente. Lembrando que algumas empresas, elas podem fazer a faculdade de antecipar, tá certo? Esse valor do 13º salário, tá bom? Então, nós temos aí algumas possibilidades, antecipar para o mês de aniversário, antecipar para as férias, isso é permitido pela legislação. Nosso próximo direito trabalhista também é muito famoso, são as chamadas horas extras, certo? As pessoas que trabalham além da sua carga horária de trabalho normal, elas têm direito a uma hora extra, certo? Ao pagamento de horas extras. Lembrando que o pagamento de hora extra é um pagamento feito adicional aos seus vencimentos, certo? Então, por exemplo, eu receberia X, eu vou receber por cada hora extra a mais por um valor referente à minha hora, mais o valor de 50% por hora trabalhada. Vixe, professor, agora você confundiu minha cabeça. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que a sua hora trabalhada é R$20, tá bom? Então você pega o seu salário, divide lá por a quantidade de horas trabalhadas no mês e o resultado dá R$20. Então se você ganha R$20 por hora, caso você faça horas extras, você tem direito a receber o valor por hora de R$20, mais um adicional de horas extras de 50%, tá bom? Então você vai receber os R$20 por hora, mais 50% de R$20, que são R$10. Então a sua hora de trabalho a mais que você fez vai valer R$30. Então é uma coisa basicamente um pouco interessante, dá para aumentar o salário. Bem, se você vai 10 horas extras, 10 vezes 30, você aumenta o salário em R$300, digamos assim, caso você ganhe R$20 por hora, tá bom? Ah, professor, mas isso é saudável? Não estou dizendo que isso é saudável, estou dizendo que caso você faça horas extras, você tem direito a um valor adicional por hora extra, tá bom? Lembrando que essas horas extras não podem ultrapassar 2 horas a mais por dia, beleza? Então, você vai ter direito a receber um valor de adicional pela hora extra que você tá fazendo, né? Até porque você vai diminuir seu convívio social, então você tem que ser indenizado por isso. Lembrando que existe uma outra modalidade de compensação de hora extra, né? Que não seria com o pagamento, nós temos também a modalidade do banco de horas. Então você pode fazer essas horas extras, acumulá-las, tá certo? No que nós chamamos de banco de horas, tá? E esse banco de horas
vai ser um banco que vai ficar lá cadastrado as quantidades de horas a mais que você já fez, justamente para quê? Para que você possa, ao acumular, sei lá, 8 horas, você poder tirar um dia de folga para resolver qualquer uma coisa, fazer uma viagem ou algo fora do seu período de férias, certo? Então, você pode optar por não receber isso, claro, como um acordo com o empregador, tá? E aí você pode optar por não receber horas extras e fazer um cadastro em banco de horas. Você vai anotando, certo? Essas horas extras que você vai fazendo até um certo acúmulo e você tirar um turno no mês, ou então você tirar um dia inteiro, a depender da quantidade de horas extras que você tiver. Vamos para um outro adicional que existe também em relação a forma como você trabalha. No caso da hora extra é o passo do tempo, né? No caso desse adicional aqui, que é o adicional noturno, tá bom? Nós temos aí um adicional que é dado às pessoas que trabalham no período noturno, tá bom? Ah, pessoal, mas por que não trabalhar no período noturno é mais difícil trabalhar no período diurno? Não necessariamente mais difícil. Qual é o problema? Você vai ter impactos à saúde do trabalhador, tá bom? E vai ter impactos ao convívio social desse trabalhador, porque basicamente ele trabalha enquanto as pessoas estão dormindo, enquanto as pessoas estão vivendo, ele está dormindo, tá? Porque ele está descansando da noite que ele passou virado trabalhando, beleza? Então o convívio social dele é reduzido, tá bom? Então ele recebe uma compensação financeira por isso, além dos aspectos de saúde, viu, Zé? Não sei se tu sabia, mas se a pessoa não dormir de noite, a sua saúde fica prejudicada, porque à noite, gente, à noite é o período normal de sono, cientificamente comprovado que é onde você faz as melhores sínteses proteicas, tá? Se você não dormir à noite, trocar a noite pelo dia, você não vai estar tendo um sono eficaz, certo? Então, o certo, o correto para a nossa saúde é dormir à noite. Caso a pessoa precise trabalhar à noite por conta do serviço essencial que ela faz, que não pode parar, o período noturno é importante, não existe quem fique no lugar, enfim, tem uma série de formas, por exemplo, o trabalhador da área de saúde, trabalhador industrial, onde as fábricas não param, etc. Então tem o trabalhador que é vigilante, tá bom? Então tem uma série de tipos de trabalho que são necessários no trabalho noturno, tá? Então esse trabalho noturno, ele vai ser remunerado com um valor adicional. Que valor adicional é esse, tá bom? Vai ser um valor de 20% a mais na hora trabalhada, por hora trabalhada naquele dia que foi feito o adicional, foi feito o trabalho noturno. Então, o trabalho noturno ele é caracterizado por um trabalho entre 22 horas da noite, certo? Às 5 da manhã. Então, quem trabalha nesse intervalo de 22 às 5, cada hora trabalhada nesse intervalo vai ter direito a hora mais 20%, tá bom? Então, presta atenção, não é hora extra, tá certo? É o valor da hora normal, só que acrescido de 20%. Então, se você trabalha 3 horas dentro desse intervalo, você vai receber as 3 horas normais, só que 20% a mais em cada hora, tá bom? Então, digamos que a sua hora valesse R$20 novamente, 20% de R$20 é R$4. Então, ao invés de valer R$20 a sua hora, ela vai valer 24, tá bom? Então, é basicamente assim que é calculado o adicional noturno. Vamos falar agora nas nossas licenças, tá bom? Eu vou ter licença, uma bem conhecida, licença maternidade. É mais um direito trabalhista que nós encontramos na CLT, tá bom? Qual é a da licença maternidade? É óbvio, como o próprio nome já diz, é uma licença concedida a quem é mãe, ou seja, quem teve a dádiva de ser mãe, que teve a dádiva da maternidade. Então, ela vai ter o direito a essa licença, tá certo? E essa licença vai ser de até 120 dias. Então, a empregada, no caso, ela vai passar até 120 dias em casa, tá bom? Se estivermos falando do funcionalismo público, a grande maioria das instituições tem o período estendido de até 180 dias, tá bom? Mas basicamente a mulher passa 4 meses cuidando da sua prole, tá certo? Então ela vai ter esse direito a essa licença maternidade. Além disso, é dado para ela o direito trabalhista, tá bom? O direito trabalhista de quê? De que ela passe, desde o momento que foi confirmada a gravidez, certo? Até 5 meses após o parto, essa mulher vai ter o direito ao que? A estabilidade no emprego. Portanto, ela não pode ser demitida sem justa causa, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, certo? Portanto, ela passa os 4 meses de licença, né? Não passa mais um mês trabalhando e a partir daí, sim, ela poderia ser demitida sem justa causa, certo? Mas existe sim um período de estabilidade, tá bom? Dentro dessa questão da licença maternidade dada pelo direito trabalhista da CLT. Importante salientar também que em muitos casos é possível também a questão da licença maternidade para casos de adoção e também para casos de aborto, tá bom? Porque a mulher se preparou para ter o filho, infelizmente, por exemplo, teve um aborto, ou então morreu no parto, mesmo assim a mulher tem o direito a essa licença maternidade até pelo trauma sofrido.
Do mesmo jeito que as mães têm direito à licença maternidade, os pais também têm direito, só que o nome dessa licença é um pouco diferente, a licença paternidade, tá bom? Então, o pai vai ter direito a ficar 5 dias afastado do trabalho após o nascimento do filho, tá bom? Então, é uma licença um pouco mais curta, né, de 5 dias, mas faz com que o pai tenha essa proximidade com o filho para o momento do parto, os primeiros dias, tá certo? Então o pai também tem esse direito, chama-se licença paternidade. Nós vamos ter ainda os direitos de aviso prévio, tá bom? Então toda pessoa que deve, antes de ser demitida, ela tem o direito de ser avisada previamente, ou seja, tem um período, tá, de tempo para que ela saia, para que ela se organize financeiramente, tá? Então a pessoa não vai ser demitida hoje e sai amanhã, tá bom? Se ela tem direito a cumprir um aviso prévio, tá bom? Então a empresa, você vai ser demitido daqui a um mês, você vai cumprir o seu aviso. Algumas pessoas aqui já devem ter escutado falar nisso, tá bom? Então você vai cumprir o aviso aí de 30 dias, sabe? Que é o mais comum, tá bom? Então você vai ter 30 dias para se adequar às suas questões financeiras, procurar outro emprego se for o caso, ir atrás de documentação para seguro-desemprego, etc, tá certo? Durante esses 30 dias que você está cumprindo o seu aviso. Então o trabalhador também tem esse direito a ser demitido, certo? Sem justa causa, tá bom? No caso, e aí ele ter esse período aí de transição entre o momento da demissão e a sua efetiva saída da empresa. Existem ainda mais uma série de direitos. Um direito muito importante que está bem concedido na CLT e que nós vamos tratar aqui nas nossas aulas são chamados direitos de adicionais ocupacionais, tá certo? Nós vamos fazer vídeos específicos sobre isso. Mas, no entanto, o que são esses direitos adicionais ocupacionais? São direitos adicionais no salário do trabalhador que está exposto a condições especiais de trabalho, mais especificamente a condições insalubres e condições periculosas ou perigosas, tá? Então, basicamente, só pra gente fazer uma diferenciação rápida, já que a gente vai ter um vídeo específico sobre isso, mas basicamente você vai ter o quê? Um adicional ocupacional por trabalhar com um ambiente que possa lhe adoecer. Isso é insalubridade, tá? Um ambiente insalubre é um ambiente que não é saudável, não salubre, insalubre, tá bom? Então esse local potencialmente adoecedor para o trabalhador, ele pode gerar um valor de adicional ocupacional, que a gente chama de adicional de insalubridade. No caso da periculosidade, que é um outro tipo de adicional, tá? Você vai ter o direito a receber um adicional pelo eminente risco de morte. Então, algumas atividades são inclusas aqui, como trabalhos em energia elétrica em alta tensão, em sistema de potência também. Você vai ter trabalhos com substâncias radioativas e radiação ionizante, pessoal que trabalha com segurança patrimonial e pessoal, pessoal que faz trabalhos em motocicletas em vias públicas, pessoal que faz trabalhos com inflamáveis e explosivos, tá? Então só temos algumas categorias que dão direito à periculosidade, mas aí a gente vai depois falar bem direitinho como é que faz essa caracterização e o que são as diferenças básicas desses dois termos, tá bom? Mas outro direito comum, né, que são esses direitos aos adicionais ocupacionais. Pessoal, esse vídeo é mais pra gente fazer um compilado dos principais direitos trabalhistas, tá bom? E esses direitos trabalhistas, eles são inúmeros, beleza? Como eu falei no começo do vídeo, são imensos os artigos, são inúmeros os artigos que estão inclusos na CLT, são vários direitos. Aqui a gente trouxe os principais direitos para vocês, bem resumidamente, para que vocês tenham ciência desses direitos, beleza? Além desses direitos mais assim pontuais, né? A carteira de trabalho, 13º salário, valores referentes a adicional de férias, adicional noturno, 13º salário, tá certo? Adicional de hora extra, tudo bem? Então, além de todos esses direitos, a gente vai ter na própria CLT também os direitos relacionados à saúde e segurança do trabalho, que é o foco da nossa disciplina. Então, o capítulo 5º da CLT, ou seja, ela tem um capítulo específico. O que a gente estava falando agora são artigos, tá certo? Existem também alguns capítulos dentro do que foi falado aqui, mas no caso da saúde e segurança do trabalho, nós vamos ter o capítulo 5º específico para saúde e segurança do trabalho. É nesse capítulo 5º que vai falar, por exemplo, desses adicionais ocupacionais que eu acabei de comentar com vocês, tá certo? Então, ele vai falar sobre muitas e muitas coisas, mas basicamente vai dizer... vai falar da Constituição da CIPA, do SESC, que também serão aulas que nós vamos ter. Ele vai falar sobre a necessidade dos programas legais, vai falar sobre a necessidade, a obrigação do trabalhador, do empregador em manter um ambiente seguro, um ambiente saudável. Então tem um capítulo específico, equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva. A CLT vai falar justamente sobre as obrigações legais do empregador
frente aos direitos que nós temos enquanto trabalhador no que se refere à saúde e segurança do trabalho, tá bom? Então a CLT não é basicamente só uma legislação que vai nos dar direitos trabalhistas desse sentido, de aumento de remuneração, 13ª, hora extra, rescisão contratual, aviso prévio, isso aqui. Não, ela também vai nos dar os direitos, ela vai chamar as legislações próprias de saúde e segurança do trabalho nesse capítulo 5º, tá bom? Então, essa nossa aula foi basicamente para a gente fazer uma apresentação sobre os direitos trabalhistas, mas eu quero que vocês também coloquem na cabeça de vocês. Quem chama as outras legislações acerca de segurança do trabalho, quem chama as normas regulamentadoras, tá bom? De legislação, é exatamente quem é a própria CLT no seu capítulo 5º, tá bom? Em um dos seus artigos ela diz que serão feitas pelo Executivo Federal normas regulamentadoras que irão regir toda a parte de saúde e segurança do trabalho, etc. Então, é essa legislação grande que chama, o decreto que vai chamar a possibilidade de serem feitas normas regulamentadoras, que são as normas que regem a segurança do trabalho, nas quais nós iremos falar várias vezes aqui nas nossas aulas, tá bom? Então, prestem atenção, a CLT é quem vai chamar a segurança do trabalho para a baila, ela quem diz assim, ó, é obrigado da segurança, viu, empregador? O trabalhador tem o direito trabalhista de estar saudável, de estar seguro no seu ambiente de trabalho, tá certo? Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre os direitos previdenciários, sobre a Seguridade Social, o INSS e muitas mais coisas. Valeu!